Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho, que a Igreja nos apresenta para o quarto domingo da Quaresma do ano C. E o texto de hoje se encontra lá em Lucas, capítulo 15, versículos de 1 até o 3 e do 11 até o 32, o famoso relato do filho pródigo. Vamos juntos então ver esse relato mais uma vez. Diz assim: Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para o seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isso lhe davam. Então caiu em si e disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora, vou voltar para meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu-o de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, e colocai um anel no seu dedo e sandálias nos seus pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete, porque este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: É teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo porque o recuperou com saúde, mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai saindo insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua. E tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou esse teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele o novilho cevado. Então o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto, tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. Amados irmãos e irmãs, vamos juntos então entender esse texto. Para mim, é um dos textos mais ricos, de simbologias aí do Evangelho de Lucas, tá bom? Lucas é o evangelista da misericórdia. Não temos nenhum evangelista que fale tanto sobre isso. Mas para entender muito bem essa parábola, a gente não pode deixar de lado o versículo 1 e o 2. Jesus estava ali com publicanos e pecadores próximos a ele. O que eram os publicanos e o que eram os pecadores? Eram pessoas que eram extremamente mal vistas pelo grupo dos judeus. Em especial pelos fariseus, pelos mestres da lei. E, de repente, aparece ali a ideia de que os fariseus e os mestres da lei criticavam Jesus, reclamando porque ele acolhia os pecadores. Então Jesus quer responder, de algum modo, a esses dois grupos. Ele começa então a contar essa parábola. A parábola se centra em 3 personagens: no pai misericordioso, no filho mais novo e no filho mais velho. Se você observar muito bem, o centro de tudo aqui não está no filho mais novo, nem no filho mais velho, mas está na ação do pai. Por esse motivo, nós preferimos chamar de parábola do pai misericordioso, porque esse é o foco mesmo. E podemos então pensar que um dos grandes focos da liturgia deste domingo é na misericórdia de Deus. Vamos ver que isso é verdade? Primeiro, quem é que representa esse pai? O pai é o próprio Deus. O filho mais novo representa aqueles que estão recém-chegados na dinâmica da conversão. E
e, portanto, seriam os pecadores, os publicanos, que estavam conhecendo a boa nova agora. O filho mais velho são aqueles que já têm muito tempo de caminhada, e nesse caso se refere aqui aos fariseus e aos mestres da lei. Trazendo para o tempo de hoje, o filho mais novo representa os recém-convertidos, e o filho mais velho é aqueles que já estão há muito tempo na caminhada mesmo, né, que tem mais experiência. E aí Jesus diz que, nessa parábola, que tinha um homem que tinha 2 filhos, e o filho mais novo diz: Pai, dá minha parte da herança que me cabe. Ora, o pai estava vivo. A herança só se costuma ter quando o pai morre. Então esse filho mais novo estava querendo ter uma vida como se o pai não estivesse vivo. Ele desejava, no fundo, a morte do pai. É esse o grande problema. E, amados irmãos e irmãs, já começamos a pensar aqui, né? Quantas e quantas vezes a gente vive uma vida como se Deus não existisse, como se Deus estivesse morto. Então, como o filho pediu, o pai foi lá, né, de fato, e dividiu o bem entre os 2 filhos. Só que o filho mais novo fez o quê? Pegou o que era seu e foi embora para um lugar distante. Ele quis viver uma vida desenfreada, uma vida diferente. Ele estava cansado de estar junto do pai. Ele queria que o pai estivesse morto, como eu já falei. Só que ele esbanja tudo do jeito que ele quer. E em algum momento, quando ele gasta tudo, vem uma fome na região e ele começa a passar necessidade. No final das contas, né, agora é que ele cai em si. Opa, estou sentindo fome. E aí ele de repente queria matar a fome com a própria comida que os porcos comiam. Amados irmãos e irmãs, para um judeu um porco era um animal impuro. O fato dele estar indo cuidar dos porcos e até desejar comer o que os porcos comiam mostra que ele estava diante de um público extremamente pecador e que ele estava tendo uma dignidade menor do que os próprios porcos. Ele era agora um homem impuro. E aí, de repente, ele cai em si. Vamos ser bem abertos? Eu acho essa conversão, vamos usar a palavra de hoje, uma conversão fake, uma conversão falsa. Porque ele volta para a casa do pai, não pelo pai. Ainda não era uma conversão completa. Porque ele volta porque ele estava sentindo saudade das regalias. Porque ele fala, né? Nossa, quantos empregados do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome. Então ele volta não é nem pelo pai. Ele volta porque lá tinha segurança, lá tinha conforto, lá tinha aconchego. Era mais pelo que o pai poderia oferecer. Por isso que a conversão ainda é meia boca, né? Por isso que eu falei que o foco é na misericórdia do pai. O pai sabia que o filho ia voltar pensando mais nisso, mas o pai se apressa e ama. E esse amor completa a conversão já iniciada. E aí o que acontece? Ele de repente convoca todo um texto, né? Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho, eu quero ser um empregado teu, eu quero ser um escravo teu, né? Então ele parte e volta. Aí interessante, no versículo 20 diz que o pai vê ele de longe, o avista e sente compaixão. Sentir compaixão é sentir a dor do filho, né? E é interessante que no Oriente Médio, idoso não podia correr, então esse pai não podia correr. Se ele corre, segundo o texto, diz que ele vê, sente compaixão, né? E corre, abraça e cobre de beijos. O fato de correr mostra a urgência. Deus tem pressa de nos perdoar. Deus tem pressa da nossa conversão. Deus tem pressa do nosso retorno. Deus tem pressa do nosso regresso. É isso que o texto está querendo colocar para a gente. Ele abraça, o filho era impuro, estava tocando ali perto dos porcos, mas Deus abraça e cobre de beijos. Né? Cobre de beijos, retornando a essa dignidade. E o filho começa a colocar seu texto para fora. Né? E o pai parece que nem dá muita bola. Antes do filho terminar e dizer assim, trata-me como um dos seus empregados, o pai manda chamar os empregados e pede para que dê uma túnica para o seu filho, colocar o anel no dedo e sandálias nos pés. Vestes novas, vida nova, dignidade nova. Escravo não usava sandália. A túnica nova remete a uma vida nova, a uma roupagem nova. O anel no dedo tem a ver com a dignidade. Amados irmãos e irmãs, o pai traz a dignidade, traz o sentido de volta para esse filho que até então não tinha sentido na vida, até então não tinha alegria, até então não tinha esperança. E pede para fazer um banquete. Então, até aqui, foco total na relação do pai para com o filho que chega, como é que o pai age. Só que de repente, tem outro filho. No versículo 25 diz que o outro filho estava no campo, ele não estava dentro de casa. Atenção para esse relato. A casa simboliza a igreja.
O outro filho também não estava dentro da igreja. Ele estava no campo. No campo fazendo o quê? Provavelmente colhendo alguma coisa, plantando alguma coisa. E aí, quando ele está voltando, ele escuta o barulho. Chama os criados e pergunta o que está acontecendo. Em vez desse filho começar a ficar feliz pelo retorno, ele fica com raiva, característica de um ciúme, né? E aí, o pai, então, insistindo com ele e tudo mais, ele vai falar o seguinte para o pai: pai, eu trabalho, grava essa palavra, eu trabalho para ti há tantos anos. Eu nunca desobedeci a ordem sua e tu nunca fizeste nada por mim. Preste atenção. Ele nunca falou: pai, eu sou teu filho há muitos anos, mas eu trabalho para ti. Sabe qual é o problema desse filho? Ele não é filho, ele é empregado. Ele não deu esse passo além. Enquanto o outro também não teve um passo muito bom, porque não se converteu completamente, só retornou por causa das regalias. Esse aqui, o filho mais velho, mais do que ser um filho, ele era um empregado. É aquela pessoa que está na igreja e não se sente da igreja, mas se sente um funcionário da igreja, um funcionário da igreja, um empregado da igreja, né? E aí começa daqui a pouco a quase querer: padre, me dê um 13º, né? Porque ainda não entendeu a dinâmica. Esse é o grande problema. E aí ele começa a questionar: mas o teu filho fez um monte de coisa errada e você fez tudo isso por ele? E ele fala: filho, tu sempre estivesse comigo. Ou seja, se toca, converte a tua visão. Você sempre esteve aqui em casa comigo, você é meu. O que é meu é teu. Então, muda essa sua visão de empregado. Muda essa sua visão de serviçal. Você é muito mais que isso, você é filho também. E se você se entendesse como filho, você entenderia que não foi qualquer pessoa que chegou. Não foi apenas um filho meu que chegou, mas foi um irmão teu. É muito mais amplo, sabe? Então aqui serve uma lição para a gente. Quando alguém chega na igreja, ou quando alguém sai da igreja, não foi alguém que saiu da igreja, não foi alguém que chegou, mas foi um irmão meu. Mas é alguém que, dentro da conotação batismal, seria, aspas, o sangue do meu sangue também. Quando a gente vê alguém sofrendo na rua, é um filho de Deus, então ele também é meu irmão. Eu não posso tratar o outro do mesmo jeito. E agora, amados irmãos e irmãs, à luz de tudo isso, né? Que lições a gente pode trazer? Primeiro, as lições de quantas e quantas a gente age como o filho mais velho. Com ciúme, como empregado dentro da igreja, como aquele que não se sente pertencente da igreja. Né? Quantas e quantas vezes somos assim? Ao mesmo tempo, quantas e quantas vezes somos como o filho mais novo e queremos viver uma vida como se ele estivesse morto? Quantas vezes queremos usar a vida, que é a nossa herança, queremos gastá-la de modo desenfreado, que também está errado. Mas ao mesmo tempo, a gente precisa entender o grande amor misericordioso de Deus. Eu trago 2 elementos para a gente. Primeiro, não importa quão longe a gente foi, não importa qual cidade, não importa quanto da minha herança eu gastei, Deus sempre estará de braços abertos para nos acolher de volta, né? E digo mais, Deus não quer escravos arrependidos. Deus não quer pessoas, né, que sejam como escravos dentro da igreja, mas Ele quer filhos arrependidos, filhos restaurados, filhos convertidos. É isso que Deus quer para a gente. E quantas vezes a gente quer voltar para a igreja como se fosse de fato trabalhadores e não entendemos que participamos da igreja. Esse é o convite que o Evangelho de hoje nos convida a ter. E amados irmãos e irmãs, ainda linkando, né, com os demais textos que a liturgia nos apresenta para esse domingo, você pode lembrar muito bem da primeira leitura, celebrar a Páscoa, como é colocado ali, também é celebrar esse Deus que liberta, esse Deus que abraça aquele povo, que quantas e quantas vezes também no deserto disse tantos nãos a Deus, mas o Senhor ainda os permite celebrar a Páscoa nessa terra prometida. Podemos pensar nesse filho mais novo que agora retorna até a terra prometida. A casa do pai seria esse Canaã. Ao mesmo tempo, podemos pensar no Salmo responsorial. Que à luz desse Evangelho, nós vamos entender que é possível sim provar e ver quão suave é o Senhor. É um Deus que nos acolhe com esse abraço suave, com esse beijo suave que restaura a nossa vida. E também podemos lembrar que Paulo também
nessa segunda leitura, ele acaba falando um pouco da sua conversão, de algum modo, né? E podemos lembrar que sim, nesse retorno, o batismo nos garante ser uma criatura nova. Alguém que pega a vida que é a nossa herança e queremos agora regressar para o abraço do Pai. Paulo viveu isso e nós também somos convidados a viver do mesmo jeito. Que Deus te abençoe, amado irmão, amada irmã. Eu te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal, tá bom? Até mais.